Fala aí, Rápido Zap, vamos resolver a terceira questão da prova específica de Química do ano de 2023 para 2022 para 2023 da UFPR. E a questão nos diz que as impressionantes imagens de explosão num depósito de nitrato de amônio no porto de Beirute mostraram o poder de detonação desse composto utilizado como fertilizante. De acordo com as informações oficiais, havia 2.750 toneladas de nitrato de amônio estocadas no depósito. Com a explosão, parte da cidade foi destruída, resultando em centenas de mortos e milhares de feridos. Uma onda de choque foi sentida a mais de 200 quilômetros de distância. Unidade de amônio a temperatura ambiente é estável, não é volátil nem inflamável, porém pode explodir se for mantido em confinamento e na presença de uma forte detonação, de uma fonte de detonação. É necessário evitar temperaturas acima de 210 graus Celsius, em que o nitrato de amônio sofre decomposição. Uma série de reações ocorre dessa temperatura acima dessa temperatura, e a principal reação envolvida na explosão de nitrato de amônio é mostrada na equação a seguir, beleza? Aí tem o nitrato de amônio que vai ser decomposto, né, em várias coisas, e vai ter um certo uma reação altamente exotérmica, né, menos 538 kJ. A quantidade de energia liberada numa explosão é normalmente referenciada em equivalente de tonelada de TNT, trinitrotolueno, que corresponde ao tom. 1 quiloton, que equivale a 10 a terça toneladas de TNT, é a unidade, é a unidade de energia igual a 4,2 vezes 10 a 12 joules. Beleza. Aí na A ele vai falar assim: calcule a massa de NH4, que é o nosso é, nitrato de amônio, né? Que corresponde à quantidade de matéria de 8 mol presente na equação mostrada. Apresente como você chegou nesse valor. Bom, no texto aqui ele nos dá a massa molar do NH4NO3, que é o nitrato de amônio. Então a gente consegue dar uma resposta mais ou menos assim: ó. Se 1 mol de de nitrato de amônio equivale a 80 gramas por mol, certo? 80 gramas, 8 mols vão corresponder a quanto? A gente faz essa regrinha de 3 e a gente chega à conclusão que isso aqui vai equivaler a 640 gramas, tudo bem? Do que? Do nitrato de amônio NH4NO3. Beleza? A nossa A está respondida. Vamos para B. Considerando que apenas a reação mostrada na equação ocorre na explosão, calcule a quantidade de energia liberada em joule, olha só, tem que ser em joule, a partir da massa de NH4NO3 contida naquele depósito e demonstre os cálculos detalhadamente. Então, olha só, a gente tem aqui na nossa equação, né, que 8 mols do NH4NO3, olha só, então a gente já pode começar a escrever na estequiometria, né, 8 mols de NH4NO3, a gente vai ter 640 gramas. Desculpe. A gramagem não é necessária nem a molaridade, e sim a massa, né? Porque a gente está falando de massa, olha só. Aqui, ó, a massa, a partir da massa, certo? E energia liberada. Então a gente vai fazer 640 gramas por mol, 640 gramas, não é por mol, 640 gramas. Isso aqui vai liberar uma quantidade de menos 538. Menos 538 kilojoules. Já está em kilojoules, é interessante a gente transformar em joule, tudo bem? Então olha só, isso aqui vai ficar vezes 10 a terça joule, tudo bem? Então olha só, aqui ele vai nos dizer que tinha 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Aqui a gente está tratando de gramas, tudo bem? É interessante a gente manter essas unidades de medida, certo? Porque 640 gramas equivale a 538 vezes 10 a terça joule disso daqui, certo? Então é interessante a gente manter as medidas. Olha só, aqui a gente vai ter 2.000, quantos que é mesmo? Desculpe. 2.750, só que não é 2.750, a gente está falando de gramas, a gente está falando de toneladas. Como que a gente transfere gramas para toneladas? Olha só, ele até deu o dado aqui, ó, uma tonelada é igual 10 a sexta grama, então a gente consegue simplesmente substituir aqui, 10 a sexta, ok? Então olha só, isso aqui a gente não sabe quanto que vai dar.
A gente faz a regrinha de 3, certo? Então, olha só, a regrinha de 3 daqui eu vou fazer na calculadora, tudo bem? Então, ó, você faz a regrinha de 3, mas resumidamente vai ser 2.750 vezes 10 a sexta, vezes 538 vezes 10 a terça. Isso aqui divididos por 640, tá? Eu vou fazer aqui na calculadora, mas na hora você teria que fazer no braço mesmo, tá? Então, isso aqui vai dar 2.750 vezes 538, beleza? Tá certo? 2.750, 538 e vezes não dividido por 640. Ok? Isso aqui vai dar 2.000, 2.000, aliás, 2.311 e uns quebrados. E como a gente está trabalhando com potência de 10 vezes 10 a 10 a menos não, 10 a nona. Como a gente está trabalhando com potência de base 10, é interessante a gente colocar tudo em notação científica. Então vai ficar 2,311 vezes 10 a menos não, a 12, né? 10 a 12, certo? 2,311 vezes 10 a 12, o que, né? Porque ele está pedindo em alguma unidade de medida, então a gente vai falar de joule, certo? Joule. Então, essa é a nossa resposta, ok? Claro, você ia fazer de uma forma bem mais organizada. Enfim, vamos para a C agora. Calcule a quantidade equivalente em quiloton para essa explosão e mostre como você chegou a este valor. Bom, ele vai dizer aqui, ó, que a 1 quiloton equivale a 10 a terça, certo? E a unidade de medida igual a 4,2 4,2 vezes 10 a 12 joules. Tá, então a gente vai tratar simplesmente como 1 quiloton, não precisa falar, ele não está perguntando em quantidade de TNT, ó. Ele está perguntando em equivalente em quiloton, tá? Então a gente pode dizer aqui, ó, que 1 quiloton, certo? 1 quiloton equivale a 4,2 vezes 10 a 12, né? É isso mesmo? 4 vezes 10 a 12, certo? E a gente quer saber quanto que isso vai equivaler para essa explosão aqui que a gente acabou de calcular. 2,311 vezes 10 a 12, certo? Olha, eu estou fazendo aqui na calculadora, mas no dia pode ser que você não chegue num número tão preciso quanto este, tudo bem? Mas não tem problema, porque é uma aproximação, certo? Geralmente, os químicos, geralmente na faculdade, você vai usar a calculadora para calcular esses números absurdos assim, né? Mas na hora da prova você teria que fazer no braço, não daria um número assim tão preciso. Mas não tem problema você errar uma casa decimal, enfim. Olha só, a gente vai fazer regra de 3 aqui, né? Isso aqui vai dar que 2,311 vezes 10 a 12 dividido por 4,2 vezes 10 a 12, certo? A gente corta essas potências de 10 e vai ser 2,311 divididos por 4,2. Eu vou fazer aqui na calculadora. E isso daqui, peraí, deixa eu fazer certinho, 2,311 divididos por 4,2. Isso aqui vai dar 0,55. Então, 0,55. Só que o que a gente está falando mesmo? Tem que prestar atenção no que a gente está tratando. Quiloton, certo? Então vai ser 0,55 quiloton, que vai ser dessa explosão, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Questão bem interessante envolvendo estequiometria. Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima.